Lefi Eswede Ayaolela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. A paz do Senhor para os queridos irmãos, amigos do Face, do YouTube, do Zap, aquele que estará tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem. E eu quero deixar esse tema como lembrança. Eu vou usar a expressividade do tema como lembrança. E dentro dessa introdução, nós vamos falar de 3 períodos que podem ser positivos ou negativos, dependendo da forma que nós vamos gerenciar isso, que é o passado, o presente e o futuro. Mas como é isso, pastor? O passado vivi, o presente eu estou, o futuro terei ou viverei. Por que eu estou exemplificando essas coisas? Passado, presente e futuro. Passado, se for bom, vai nos servir de um legado de aprendizado e experiência que nós vamos passar o conhecimento para outros não adentrarem na rua sem saída da vida. Como é isso? Existe teoria, conhecimento e a prática. Então, a teoria é o ensino do conhecimento, mas a prática é a inserção da teoria com conhecimento. É o que eu sempre afirmo, filosoficamente, que o sábio aprende com o erro dos outros, mas o inteligente aprende com os próprios erros. Por que aprende com os próprios erros? É o que eu já falei. Ele vai ser agora um professor, não será mais um aluno, que a vida é de aprendizado. Mas como é o aprendizado? O aprendizado é dentro dessa área da inteligência, que você não vai mais viver na emoção, mas vai viver dentro do equilíbrio, que é a razão. Então, porque existem conselhos bons e conselhos maus. A gente sempre tem a mania de dizer que temos livre-arbítrio. Não. Desde o início, nós temos uma opção de escolha, bem ou mal, vida ou morte. E pode estar incluso no físico e no espiritual, que é o futuro que terei ou viverei, né? Mas como é isso, pastor? Eu estou dizendo tudo isso porque existem pessoas que querem falar, mas não querem ouvir, querem ensinar, mas nunca aprendeu. E dentro dessa filosofia ideológica, eu sempre falo dessa qualititude deformativa do ser humano que se tornou ansiosos, desobedientes, desonesto, ingratos, às vezes infiel, arrogante, soberbo. E dentro dessa arrogância, o arrogante, eu tenho aquele, conforme eu falei, que nunca aprendeu e quer ensinar. Ele não quer ouvir, mas quer sempre falar. O soberbo não é aquele que come e bebe das melhores comidas e bebidas, desfruta do melhor dessa vida, porque se ele batalhou para possuir, ele tem o direito de poder viver, talvez uma vida equilibrada ou desregrada. Aí vai depender dentro dessa atuação do aprendizado e da experiência de teoria, conhecimento e atitude, que é a prática. Para isso, nós temos que entender que hoje, por o ser humano ser ansiosos, viver na ansiedade preocupativa, ele não anda em razão, ele anda na emoção. Isso aí, às vezes, é até dominado por uma situação que você pode ensinar a administrar, a viver. E por que eu estou esclarecendo isso? Nós vamos tomar como base
o capítulo 43 do livro do profeta Isaías, que é um que mesmo teve experiência própria, que disse que quando ele teve uma visão celestial, ele diz que convivia e vivia no meio de um povo de impuros lábios, quando foi purificado, que ele invocava, ele cria naquilo que não era o verdadeiro Deus Criador, Ensinador. Eis que vivo no meio de um povo de impuros lábios e habito. Então ele estava habitando, mas ele teve uma condição de ter uma liberdade espiritual e posicionamento, né, de não viver mais negligenciando que ele viveu no meio de um povo, habitava no meio de um povo de impuros lábios, mas foi purificado. Ele conseguiu entender que esse impuros lábios não era abominação de xingar palavrão, mas era invocar a deuses que não eram deuses. Então, ele entende que agora aquela situação ele não estaria fazendo mais, né? Ele diz: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele diz: agora os meus olhos, né, como Jó, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Como é isso? Foi aberto os olhos do entendimento, do esclarecimento, né? Ele foi purificado agora só nas suas ações, não só nas suas atitudes, mas também na sua fala. Porque Jesus disse: vigiai, sede tardio no falar e rápido no pensar. Vigiai e sede sóbrio. Por quê? Ele vai dizer: sede prudente como a serpente e simples como uma pomba. E esse legado de aprendizado de superioridade, não futilizando ou banalizando a outras pessoas, porque o maior legado de ensinamento de Jesus foi ficar calado na hora que era afrontado. Não respondeu o tolo conforme a sua estutícia. Então esse equilíbrio é que o Evangelho ensina, não é regra de fé, de prática de posso e não posso. É a fé para exercer o equilíbrio da razão, não da emoção. Então vamos aqui no capítulo 43 do profeta Isaías, conforme eu falei. Ele diz no versículo 18, ele entendeu, e a palavra de Deus diz assim: não vos lembrareis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e o rio no ermo. Então, dando a condição de sobrevivência intelectual e espiritual. Ué, como é isso, pastor? Sim. Então, você vai entender aqui por que não vos lembreis das coisas passadas. Mas o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, vai dizer, no versículo 10, nunca digas que foram os dias passados melhores do que esse, porque nunca com sabedoria falaria isso, perguntaria isso. Porque a vida é de aprendizado. Eu já falei que existe teoria, conhecimento e prática. E aí, o que nós vivemos no passado pode servir de um legado de aprendizado para ensinar aquele que estará errando, vai errar, e você não deixar com a tua vivência de experiência. Conforme eu citei, o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente com os próprios erros. Então,
nunca vamos dizer que os dias de ontem foram melhor do que os dias de hoje. Por quê? 2 Coríntios 5,17 diz: pois se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E quando se faz novo, é o que está escrito no livro de Hebreus também, no capítulo 8, versículo 12 e 13, que vai dizer assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, com os seus pecados, e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, o novo concerto envelheceu, e o primeiro, ora, o que se tornou velho, se envelheceu, perto estar de acabar. Ou seja, as ações deformativas que vivemos, que nós agora, se estamos em Cristo Jesus, nova criatura é, coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por que nós afirmamos isso? A palavra de Deus, lá no capítulo 3 do livro do Apocalipse, ela vai nos exortar dentro desse ensinamento de regra, fé, prática e conduta, né? Porque ela nos ensina que como guardaste a palavra da minha paciência na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, eu também te guardarei, né? Eu também te guardarei. Guardas o que tem para que ninguém roube, ninguém tome a sua coroa, né? Então, a gente vai aprender a viver não na emoção, mas dentro da razão. Por que passado, presente e futuro? A futuridade, aí é que está dentro desse esclarecimento, desse conhecimento. Capítulo 21, do versículo 5 a 8, está bem nítido, dizendo assim: eu que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve essas palavras, que são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, eu lhe darei da fonte da água da vida, e quem vencer herdará e todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aí vai falar aqui, mas quantos tímidos, né, que muitos são chamados e poucos escolhidos, quantos incrédulos, porque nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas ficam com dúvida. Os abomináveis, há vários tipos de abominação que cometemos. Homicida, no livro do ensinamento da Epístola de João, diz que aquele que diz que convive ou ama com seu irmão, que conhece a Deus, mas aborrece seu irmão, maltrata o seu irmão, futiliza o seu irmão, não conhece a Deus, não verá a Deus. Então, vai dizer aqui, fornicário, quanto tipo de fornicação há? Aí fala os feiticeiros e os idólatras. E todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Aí dentro dessa parte de feiticeiro e mentiroso, tá? Aqui tem um ensinamento bem prático no livro de 1 Samuel, que a gente pode tomar como base de exemplo. É o capítulo 15, o versículo 22 e 23, que diz assim: porém, Samuel diz, tem tanto prazer o Senhor em holocausto e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que
O oferecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer, perdão, é melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Porquanto a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidade, é idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja mais rei. Então nós vemos aí, conforme nós lemos lá no livro de Apocalipse, ficarão de fora, né? Aqueles que cometem tais ações, que é tímido no sentido de ficar em cima do muro, a incredulidade, mas diz que tem fé e fica desconfiando de Deus, a abominação dentro das atitudes que nós praticamos, ou pensamos, ou vivemos, os homicídios, que a fala, ela pode dar vida, como ela pode matar, ferir, né? E a fornicação não é só no sentido sexualmente falando. Há vários tipos de fornicação, conforme nós vemos ali, que se tornou uma feitiçaria de idolatria lá, que é a porfia, é lutar contra a realidade. Então essa vivência da emoção e não da razão, que é o equilíbrio que Jesus nos ensina, que tem essa sentença homologada, que a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Hebreus 9, 27 diz que aos homens está designado morrerem uma só vez, após a morte segue-se o juízo. Por que após a morte segue-se o juízo? O próprio Salomão, ele entendeu que todos nós prestaremos conta, que naquele grande dia ele vai trazer quer toda obra boa, quer toda obra má. E aquilo que plantamos, nós colheremos. Então, passado, se foi bom, serve de aprendizado, de ensinamento para você ajudar outras pessoas. O presente, conforme eu falei, o sábio aprende com o erro dos outros, tá? O inteligente aprende com os próprios erros. Então você vai viver uma vida agora equilibrada, porque você não vai viver nem em teoria, nem só em conhecimento, mas você tem a exerção da prática. Não viver desordenadamente, mas viver equilibradamente, não na emoção, mas dentro da razão. O evangelho não é regra de posso e não posso, mas é equilíbrio pessoal e espiritual para uma vida futurística. Que o presente, conforme eu falei, nós estamos, mas o futuro terei, eu viverei. Mas como nós lemos lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, ruins, que não servem mais para te fazer terror psicológico. Você tem que saber administrar, você tem que saber conviver, se adequar agora com a sua vida, sendo o teu espírito doutrinado pelo Espírito Santo de Deus, você buscando talvez o dom do discernimento para discernir, porque nós não temos livre-arbítrio, nós temos opção de escolha entre certo ou errado, bem ou mal, vida ou morte, bênção ou maldição. Então não tem esse livre-arbítrio, tem já uma sentença homologada, determinada dentro das atitudes. E futuristicamente, que diz que aquele que vencer, né, ele vai herdar a vida eterna, a convivência eterna, não temporária, terrena aqui, dessa doutrinação do nosso espírito, que a gente fala, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Como é que a gente é cheio do Espírito Santo de Deus e somos egoístas, interesseiros, arrogantes, desobedientes, pensamos mal, a língua não se converte, falamos mal um do outro, ainda mais quando entra o vírus da raiva, aí entra essa competitividade de querer falar e não ouvir, querer ensinar e não aprendeu. Então tudo isso faz parte
desse ensinamento. Ah, sou cheio. Não, nós não somos cheios. O Espírito de Deus doutrina o nosso para não errarmos, que são chamados fruto do Espírito. Mas é do homem? Não. Fruto do Espírito, que Deus dá o Espírito do homem para exercer uma vida de regra, fé, prática e conduta, viver uma vida de ética, do ensinamento, que a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o nosso alimento, a nossa água do deserto. É diretamente o Espírito de Deus nos ensinando a praticar dentro desse livro orientador que é a palavra de Deus. Mas que fica essa palavra nessa manhã para você se despertar. E eu afirmo que Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém. Tenham todos um bom dia.